Já estamos de volta com o Faroeste a Brasileira, agora 2 horas e 33 minutos pelo horário de Brasília. Vamos falar do caso Master, meus amigos, porque o novo relator desse caso lá no STF, você já sabe, mas é importante a gente frisar, contextualizar para você, é o ministro André Mendonça. E ele disse o seguinte, eu quero que vocês ouçam com atenção, que a Polícia Federal vai ter carta branca para conduzir as investigações. Segundo relatos confirmados à CNN Brasil pelo gabinete do ministro, Mendonça considera o processo mais relevante da sua trajetória na corte e avalia que ele vai marcar a sua biografia. Por isso, ele pretende conduzi-lo com extrema correção. As declarações foram interpretadas como um gesto de autonomia à PF, sobretudo depois daqueles atritos entre a corporação e o então relator do caso, o ministro Dias Toffoli. Também foram vistas como um contraponto a posições manifestadas por outros ministros em relação à atuação da Polícia Federal. Vou trazer esse ponto para ouvir primeiro você, Cláudio Caivano, um breve resumo antes de tudo do que o Mendonça tem pela frente para investigar e também para julgar. Tem escritórios de advocacia com trânsito facilitado, tem vínculos societários pouco transparentes. O que mais que tem? Festas. Festas. Boa, tem festas também. Apesar que acho que festas deveria ficar para segundo plano, né? O que cada pessoa faz no privado, eu não tenho nada a ver com isso, eu acho que o André Mendonça também não. Ele tem pela frente, Daniel, um grande desafio, né? Um desafio de passar a limpo tudo aquilo que o próprio STF vem escondendo da população brasileira. Então ele tem, até ele está dizendo aí, como você leu, que pode ser o processo da vida dele, né, onde ele pode ficar marcar a sua história, a sua passagem no STF, e eu entendo da mesma maneira que ele está dizendo, porque essa investigação, todo esse processo, tem um potencial de hecatombe, né, literalmente, para explodir essa república e a gente começar uma reconstrução. Então o que eu espero dele é realmente que possa, inclusive, investigar outros ministros. Não só o que redunda outros ministros, mas que haja transparência de fio a pavio, de A a Z. Doa a quem doer. Que o André Mendonça possa trazer isso à tona. Veja só, ele e a Carmen Lúcia são os únicos ministros que não têm relação com parentes que constam com escritórios de advocacia atuando no STF. Só os dois, hein? Até o próprio Cássio Nunes, que teoricamente estaria mais alinhado à pauta da direita, tem envolvimento. A gente tem as questões, como você muito bem disse, desses acessos de escritórios, em que houve um aumento, eu diria, exponencial, né? Mais de 70% de aumento aí, ao longo de menos de 3 anos que foram medidos, do número de processos que esses escritórios, que envolvem familiares dos ministros, têm em ações tramitando no próprio STF. Tudo isso precisa ser investigado. Agora, ele tem que focar, como a gente disse, primeiramente no Banco Master e devagarzinho e aumentando esse leque de possibilidades que a gente tem trazido aqui todos os dias dessa semana. Cada dia é um banco ligado ao Banco Master que quebra, né? Uma instituição financeira, é algo que acontece e que já está chegando aí, beirando aos 70 bilhões de reais que o Fundo Garantidor de Crédito é que vai ter que pagar. De um total líquido, repito, tenho repetido todos os dias, que ele tem de 122 bi. E ainda não chegou no final, Daniel. Pois é, Luiz Arthur Nogueira, a gente percebe que nesse momento, o que disse há pouco aí o ministro André Mendonça, dando carta branca para a Polícia Federal, nesse caso do Banco Master, o fato é, ele está assumindo esse caso num momento de maior protagonismo da carreira dele, da trajetória dele, né, jurídica. Quero ouvir de você quais são, na sua análise aí, os principais desafios que o Mendonça tem pela frente agora na condução desse caso. Olha, Daniel, eu diria que o grande desafio do novo relator André Mendonça, no caso Banco Master, é investigar os políticos envolvidos nessa história. Porque a gente sabe que o grande problema está aí. A gente sabe que o Banco de Brasília, que é um banco público lá do Distrito Federal, ele foi pressionado politicamente para tentar salvar o Banco Master. E eu aqui no Faroeste Brasileiro já perguntei inúmeras vezes e até agora ninguém me deu a resposta. Afinal de contas, por que o Banco de Brasília tinha tanto interesse em salvar um banco privado como o Banco Master? Por que tinha tanto interesse em fazer negócios escusos com o Banco Master? Se o Banco Master era um banco tão bom,
tão atraente a ponto do Banco de Brasília querer comprá-lo, por que o Bradesco não queria, por que o Itaú não queria, por que o Santander não queria, por que nem o Banco do Brasil, que é público, não queria, por que nem a Caixa Econômica, que é pública, não queria? Porque só o Banco de Brasília se interessava. Por quê? Porque tem políticos por trás que, por questões de proximidade, vamos dizer só proximidade, para não usar outras palavras, com Daniel Vorcaro, queriam ajudá-lo. Cabe à investigação descobrir. Fico muito feliz, Daniel, quando o ministro André Mendonça diz que vai dar carta branca para a Polícia Federal. Eu, na semana passada, disse, neste momento, como tem muitos políticos envolvidos no Banco Master, eu só confio em duas instituições. Na Polícia Federal, numa parte dela, obviamente, tem gente boa dentro da Polícia Federal, e na mídia, na imprensa, numa parte dela, evidentemente. Né? Como nós aqui da Revista Oeste. Se a gente tiver a parte boa da Polícia Federal e a parte boa da imprensa investigando o Banco Master, eu tenho esperança de que a gente vai abrir essa caixa preta e descobrir quais eram os políticos envolvidos nessa maracutaia toda. Vamos lembrar que essa brincadeira do Banco Master, que já quebrou vários bancos, já está custando mais de 50 bilhões de reais ao Fundo Garantidor de Crédito, que nada mais é do que uma entidade privada cujo dinheiro vem dos principais bancos do Brasil. Portanto, Daniel, a gente precisa abrir a caixa preta, descobrir quais eram os políticos envolvidos, e aí concordo com o Caivano. A prioridade não é ficar fazendo fofoca, investigando festinha do Daniel Vorcaro. É que talvez, se a gente investigar quais eram os políticos que participavam das festinhas, talvez a gente descubra quais eram os políticos interessados em salvar o Banco Master. Talvez haja relação entre uma coisa e outra. Mas, Arthur, desculpa, Daniel, você falou 52. 52 é só do Banco Master. Mas aí já tem 7,5 bi da REAG e agora apareceu esse Banco Pleno com mais 7,5 bi. Não, 52 já incluindo o Banco Pleno. E a REAG não entra no Fundo Garantidor de Crédito. Ela é uma coisa à parte. Quem investiu lá? Dançou. Pau. Nosso garoto prodígio, Gabriel Souza. Daniel, e assim, a gente analisa o que o André Mendonça disse, a gente está em tempos tão estranhos, onde quando o ministro diz que vai deixar a Polícia Federal fazer o trabalho dela, já é um motivo para se comemorar, que é algo que deveria ser natural. Mas por quê? Porque a Polícia Federal, dentro da lei, dentro da cordialidade e respeito ali entre os poderes, ela enviou aquele relatório ao presidente Fachin, alertando sobre o que poderia ter acontecido e dos possíveis desdobramentos do caso Master. Isso por quê? Porque a PGR se omitiu do caso, porque os ministros, o relator, no caso, Dias Toffoli, estava totalmente envolvido. O Alexandre de Moraes, que é muito próximo do Toffoli e que também está envolvido, estava também até o pescoço com a questão do contrato da mulher dele. O Senado também, o Davi Alcolumbre, também não se mexeu. Então, coube à Polícia Federal, dentro das suas competências e dentro das suas prerrogativas, fazer o que cabe a ela, que é investigar, fazer o seu trabalho e apresentar isso para que isso possa ser julgado. Então, a Polícia Federal assumiu um papel depois de muito tempo que ela deveria estar, que é de investigar, que é de trazer à tona os fatos, porque os fatos vão guiar, inclusive nesse ano político, que é tão importante, que pode decidir diversas coisas. Mas eu só gostaria de trazer esse comentário mesmo, onde que, mais uma vez, nós vivemos em tempos tão estranhos que a gente comemora quando a Polícia Federal pode fazer o trabalho dela sem nenhum tipo de intromissão. É interessante, o Arthur trouxe um ponto, Gabriel e o Caivano, que é interessante ter dado carta branca para a Polícia Federal, associado ao fato de que isso é uma das medidas que reforça a ideia e a clareza que o André Mendonça tem de que esse é um momento que pode marcar o seu posicionamento na história do Brasil. Ele pode ser uma personagem histórica a partir de ele, pode se tornar um vulto histórico. Mas tem um detalhe, a carta branca, por mais que a gente esteja comemorando o fato da Polícia Federal fazer aquilo que é a função dela, eu particularmente posso estar enganado, mas 80% dos policiais federais são corretos e decentes. Significa o quê? Que eles estão querendo fazer o seu trabalho e estão impedidos. Logo, dar a carta branca é importante, mas só vai ser essencial se o André Mendonça, junto com a carta branca, der proteção para os policiais federais em relação aos seus superiores.
Porque são esses superiores que podem estar impedindo uma ação correta da Polícia Federal. Porque chega um determinado momento que são tantas ordens permeadas de ilegalidades que eles são obrigados a cumprir, qualquer um que... Você não precisa ser jurista, basta ler, mas isso aqui não é legal. Por que está vindo de um ministro do STF uma ordem para que eu faça determinada coisa? Ora, não tem como seguir isso é ilegalidade. Aí você tem a carta branca é essencial, mas ele tem que acompanhar com um conjunto de proteções que devem ser anunciadas para mostrar aos policiais federais que, se porventura eles atuarem de uma maneira em que eles cheguem a identificar políticos, festas, o que quer que seja, não haverá alguém dizendo assim, agora vamos investigar aquele que fez a investigação ou que vazou aquilo que há de concreto que foi identificado, porque isso pode vir a acontecer. Pessoas podem se rebelar e dizer, não, então vamos caçar esses policiais por quebra de sigilo funcional. Isso é possível acontecer? Então o André Mendonça tem que dar a proteção junto. Para configurar aquilo que seria o momento histórico dele, eu não sei qual é o país nórdico, mas um dos países, é provável que seja na Alemanha, tá? Existe um Museu do Corpo Humano. Eu não sei se é na Alemanha, se é na Inglaterra, eu não sei qual deles é. No que consiste o Museu do Corpo Humano? Eles conseguiram pegar e retirar todos os sistemas do corpo humano e deixar separados. Ora, quando você pega o sistema nervoso, ele é um alien se você retirar o sistema nervoso inteiro por causa de todas as ramificações e a monstruosidade que ele representa se ele não estiver dentro do corpo humano. O que o André Mendonça pode fazer, independente de punir, é fazer um museu do corpo humano a partir do banco Master. Eu não vou pegar o banco Master como se fosse uma glândula pituitária. Vamos identificar quem é o cérebro e quais são todas as ramificações desse sistema nervoso para identificar como que funciona a cadeia de comando e transmissão de ordens do crime no Brasil. Se ele fizer isso, ele se torna um dos maiores vultos da história porque ele desvendou toda a estrutura do sistema que nós combatemos. Porque nós não combatemos pessoas, nós combatemos, acima de tudo, a estrutura, que é uma estrutura perversa que se aproveita de pessoas e pessoas se aproveitam da estrutura para destruir o Brasil como estão destruindo. Esse é o papel do André Mendonça. Se ele conseguir fazer isso, ele se tornará um dos maiores juristas da história, independentemente dos seus títulos, dos seus livros, o que quer que seja, porque ele terá feito algo que mudou a história do Brasil. Ele desvendou a estrutura, o sistema nervoso de toda a podridão que nós temos aí.